Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Começa oficialmente o trabalho do treinador Leonardo Jardim à frente do Flamengo. Já tivemos a primeira sessão de treinamentos. Quais são os desafios? Ele tem vantagens? Tem também nesse comando do Flamengo. Já saiu a matéria de alguns amigos que os jogadores ficaram impressionados com o treino. Isso é em outra época, né? Demorou tanto para a torcida começar a ridicularizar essas matérias que eram criadas, mas na época, nossa, já isso mudou, é uma outra fase, era uma outra época do Flamengo, mas seria agora, estou impressionados, mas normalmente vinha quando o treinador, ele era para substituir o cara que era o vilão, né, não tinha, nossa, era uma história muito engraçada, a gente já alertava isso há mó tempão aqui com vocês, né, um grande desafio do Leonardo Jardim, já parou para pensar qual é o grande desafio? Ele tem uma ideia de jogo bem clara, o elenco do Flamengo, ele vem de uma ideia um pouquinho diferente. O que acontece? O dentro para fora, né, do futebol, o convencimento interno e quais são as avaliações que acontecem e quais são as interferências externas que o Flamengo sofre, o famoso de fora para dentro. Pois bem, galera, o Flamengo agora vai estrear, o Leonardo Jardim agora vai estrear à frente do Flamengo nessa decisão contra o Fluminense, né? Decisão essa que ele vai certamente ali, né, reunir os jogadores que parecem estar se apresentando de uma forma melhor, e eu digo inclusive questão física, né, desses caras, e ali ele vai escalar aqueles 11 jogadores e tal, e no final vai ter o resultado final, resultado que pode, né, já conquistar esse título, um resultado que vai ter. Mas assim, o resultado, o que vai ser apresentado é tudo muito superficial, que fala muito mais sobre de fora para dentro do que de dentro para fora. O de dentro para fora começou ontem, começa nesse trabalho, começa no trabalho do treinamento, começa nessa relação dos atletas. E aí que tá, na minha opinião, é o primeiro adversário do Leonardo Jardim. O convencimento. Convencer um grupo de atletas que não vive um bom momento, inclusive técnico, jogadores tecnicamente não estão bem, mas que são jogadores campeões, que havia uma aprovação ao trabalho anterior desses jogadores, embora um ou outro estivesse insatisfeito, e vai estar, sempre vai acontecer, mas ele vem, o Leonardo Jardim, ele chega para o grupo diferente, de que, não, aquele cara não está funcionando, aí chega o salvador da pátria, os jogadores, opa, agora chegou, é um outro perfil. Além desse perfil, a personalidade do próprio Leonardo Jardim, que tem uma personalidade diferente do Felipe Luiz. Felipe Luiz, ora, é um treinador que há 2 anos, ele era companheiro de alguns desses jogadores que ele agora está comandando. Leonardo Jardim não tem nada com isso. Leonardo Jardim é um treinador que há 20 anos, começa já a sua carreira há mais de 20 anos. Então são perfis diferentes. Além disso, o Leonardo Jardim, na sua personalidade, e a gente tem relatos, tem palavras do próprio treinador, né? Enfim, tem muita coisa sobre isso, da sua personalidade, do seu tratar com o atleta. É diferente, e isso acaba se tornando um desafio. Um outro desafio que o Leonardo Jardim tem, que passa muito, que rege muito por esse aspecto de gestão do grupo, é o que o Flamengo é hoje como instituição, como o José Botto é visto, como o BAP é visto, quais são as participações dessas pessoas, pois é aquilo, é muito fácil você chegar agora e falar, ô Leonardo Jardim, você tem a chave do CT. É muito fácil você ter a chave do CT, ele se trancar lá na chave do CT e se trancar com um monte de cara que não está subserviente a ele. Então assim, pois ele precisa, né, de um amparo também, ele também precisa, né, de um respaldo. Não adianta. Então, Leonardo Jardim chega a esse ambiente desse Flamengo, que vencedor muito recentemente, mas que agora, né, as atuações são abaixo e por isso tem troca de técnico. Não vai haver troca de técnico se tiver, né? Tem sempre alguma coisa equivocada. Só que o Leonardo Jardim, ele também tem as suas, em aspas, vantagens. E aí fala também muito por ele, que é o seguinte: ele é um treinador estrangeiro, né, que chega no futebol brasileiro e ele já teve uma passagem no futebol brasileiro. Embora isso não vai assegurar resultado positivo.
pois, afinal de contas, quando a gente fala de futebol e a gente fala do imponderável que passa pelo futebol, não existe receita mágica, né? Então, o Leonardo Jardim tem aquele reconhecimento. E esse reconhecimento ele é muito importante, não só dos seus atuais jogadores, mas dos seus atuais adversários. Por exemplo, Leonardo Jardim já enfrentou Abel Ferreira. Leonardo Jardim já enfrentou os jogadores do Palmeiras. Então já tem um reconhecimento prévio de alguns adversários. Além disso, das situações do futebol brasileiro, que passa por viagem, que passa pela dinâmica do calendário, quarta a domingo. Eu lembro que o Leonardo Jardim estava horrorizado com o calendário do futebol brasileiro, sendo treinador do Cruzeiro, onde na época estava somente com a Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro. Ele agora vai ter Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no momento da temporada. E aí, cara, é assim, o choque ele vai ser menor. E além disso, né, você sabe o que é enfrentar um Red Bull Bragantino fora de casa, você sabe o que é enfrentar um Grêmio, um Internacional, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, ou então você sabe o que é enfrentar algumas equipes dentro da sua casa, como Cuiabá e outras. Então, esse reconhecimento prévio ele é importante, mesmo que os softwares, né, ele tenha ferramentas tecnológicas que podem apontar estatisticamente a isso, característica de jogador, mas uma coisa é que o software te diz, outra coisa é que os seus olhos veem, né? E embora, né, tenha uma equipe de análise que pode trazer para ele, destrinchar para ele, teoricamente, o que são as equipes, que são os atletas, ele também tem a oportunidade, por ter estado na beira do gramado, de ver, reconhecer e entender o que são esses adversários. Então isso acaba se tornando uma vantagem. Repito, embora não assegura nada. Vitor Pereira tinha essa vantagem no Flamengo e tu vê, não adiantou absolutamente nada. Parecia também que estava perdidaço. Então é aquilo, mas teoricamente é. Agora, o grande, na minha opinião, a grande chave, a virada de chave do Leonardo Jardim é conseguir o mais rápido possível que os atletas estejam mobilizados com a sua ideia de jogo. Pois a sua ideia, ela é diferente daquilo que foi aplicada anteriormente. E natural, isso é humano, o atleta vai comparar. O atleta vai julgar, o atleta vai... Isso vai acontecer. Embora o jogador de futebol seja um funcionário, assim como é o Leonardo Jardim, mas esse perfil, né, esse reconhecimento, isso é uma demanda de um convencimento diário. Hoje, para o Leonardo Jardim, de dentro para fora, essa é a realidade. É mais importante os treinos do que os jogos. Os jogos é para a opinião pública, é o famoso de fora para dentro. E o Flamengo é um time que se permite, né, ter essa interferência externa muito grande, então o resultado óbvio de uma partida ele é importante. Mas o que acontece, começou ontem no treinamento, que agora o Leonardo Jardim tem esses dias, é o mais importante. É o convencimento, é a aplicação, apresentar a metodologia, o atleta falar, poxa, isso aqui, e aí o jogo é uma validação daquilo. Funcionou, não funcionou, mas aí a opinião pública é do torcedor, é da mídia, é de influência, é daquilo tudo que vocês já sabem, aquilo tudo que vocês já estão cansados de saber. O torcedor do Flamengo é bom que o torcedor do Flamengo já está vacinado, né, para um monte de coisa. Aí sim, o resultado de uma partida, do jogo contra o Fluminense, mas o interno. O interno é importante. O Leonardo Jardim tem a sua equipe, né? Então haverá uma mudança também do corpo todo, né, técnico da comissão, né? Então tá trazendo aí os caras. Vou até trazer um vídeo, tá? A gente também pode falar sobre esses profissionais, porque eu acho que é importante o torcedor do Flamengo ter a compreensão e entendimento completo. O cara joga de tal forma, o cara gere de tal forma, o cara trabalha dessa forma, né? Para você conseguir, principalmente nos momentos de adversidade, porque na hora que tá tudo bem, ninguém quer saber de nada, porque tá tudo bem. Mas você falar, opa, peraí, é aquilo ali, é aquilo... conseguir até filtrar algumas opiniões que vão surgir, né, como vocês sabem. Então, enfim, a gente vai por completo trazer aí esses vídeos. Cara, começa o desafio do Leonardo Jardim, e o primeiro desafio do Leonardo Jardim não é o Fluminense. O primeiro desafio do Leonardo Jardim é a prática, que ela é rotineira, do técnico, de convencimento, de aprovação do elenco, de convencimento dos seus jogadores. Um grande e forte abraço a todos vocês. A gente vai acompanhando aí o nosso Flamengo. Deixa o seu like, pois diariamente a gente traz informações, notícias, análise e opinião, como foi no vídeo de hoje, tá bom? Grande e forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!